E aí, pessoal? Bora embarcar numa viagem no tempo para um dos períodos mais intensos e transformadores da nossa história? A Era Vargas. Vamos entender juntos como esses 15 anos mudaram a cara do Brasil para sempre. Então, para começar, a nossa história toda gira em torno de uma figura central. Um cara que mudou completamente as regras do jogo político aqui no Brasil. O nome dele? Getúlio Vargas. E a chegada dele ao poder, olha, não foi nada comum. Marcou o fim de uma época e o começo de outra, cheia de reviravoltas. Olha só, para a gente não se perder nesse período que foi bem complexo, a gente dividiu a nossa conversa em 5 partes, beleza? Vamos começar com a revolução que botou o Vargas no poder, depois a gente passa pelas fases do governo dele, incluindo uma ditadura, vê como tudo acabou e no final, claro, um quiz para testar os conhecimentos. Então, bora lá! Beleza, vamos começar pelo começo, né? Como é que o Getúlio Vargas foi parar na presidência? É super importante saber que não foi por uma eleição normalzinha, não. Foi por meio de uma revolução que virou a política brasileira de cabeça para baixo. Pensa assim, era como se só 2 times pudessem ganhar o campeonato sempre. Antes do Vargas, o Brasil funcionava mais ou menos desse jeito. As elites de São Paulo, os barões do café, e as de Minas Gerais, os grandes produtores de leite, tinham um acordo. Eles se revezavam na presidência. Isso garantia que o poder ficasse sempre nas mãos deles. Só que aí, o mundo virou de cabeça para baixo. Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, e isso foi tipo um tsunami econômico que chegou com tudo aqui no Brasil. O preço do nosso principal produto, o café, despencou. O resultado? Desemprego e uma insatisfação geral. Nesse caos todo, a aliança do café com leite quebrou. Foi a brecha perfeita para o Getúlio Vargas, que tinha perdido a eleição daquele ano, liderar um movimento com apoio dos militares e tomar o poder. Então, Vargas está no poder. Mas olha, o governo dele não foi uma coisa só não. Foi se transformando ao longo desses 15 anos. Ele começou como um líder provisório, depois virou um presidente eleito indiretamente e, no fim, um ditador. Vamos entender cada uma dessas fases. A gente pode pensar nesses 15 anos como se fosse uma peça de teatro com 3 atos, saca? Primeiro, o governo provisório, quando ele estava organizando a casa. Depois, o governo constitucional, que foi uma fase com mais regras, mas também muitos conflitos. E, por último, o Estado Novo, o período mais autoritário de todos. Cada fase mostra uma cara diferente do Vargas e do Brasil. Logo de cara, o Vargas chegou governando com tudo, centralizando o poder, sem muita conversa. Mas o povo começou a pressionar, né? A pressão foi tão grande que ele teve que concordar com a criação de uma nova Constituição, em 1934. Aí começou um período que, no papel, parecia mais democrático, mas que, na prática, foi lotado de tensão e revoltas. É claro que nem todo mundo ficou quieto. A oposição começou a se mexer. Primeiro, em 1932, São Paulo se rebelou, exigindo aquela Constituição que a gente falou. Anos depois, em 1935, teve uma tentativa de revolta comunista. O Vargas conseguiu acabar com os 2 movimentos, e cada vitória deixava ele mais forte e com mais controle sobre o país. E agora a gente chega na parte, digamos, mais tensa da história, quando a coisa vira uma ditadura de vez, sem disfarce nenhum. Pois é, para dar um golpe e virar ditador, o Vargas precisava de uma desculpa muito boa. E se não tinha uma, ele criou uma. O governo dele descobriu um suposto plano comunista para tomar o Brasil, o tal do Plano Cohen. Era tudo mentira, uma farsa, mas foi vendido como uma ameaça real e gravíssima que precisava de medidas extremas. E com todo mundo em pânico por causa desse tal Plano Cohen, que era falso, o Vargas deu o bote. Foi um autogolpe. Ele simplesmente fechou o Congresso, cancelou as eleições que iam acontecer e impôs uma nova Constituição super autoritária. A democracia no Brasil ali foi suspensa. Começava oficialmente a ditadura do Estado Novo. Na prática, o que isso significou? Bom, era o fim da democracia, pelo menos por um tempo. Acabaram os partidos políticos, nada de eleições, e aquela ideia de executivo, legislativo e judiciário independentes já era. O poder todo do país estava de verdade nas mãos de uma pessoa só, Getúlio Vargas. E é aqui que a coisa fica super complexa, sabe? É a grande contradição da era Vargas. Porque ao mesmo tempo que rolava repressão, censura e perseguição política, o governo também fez coisas muito importantes. Ele investiu na indústria nacional e criou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Gente, antes disso, os direitos dos trabalhadores quase não existiam. A CLT trouxe jornada de 8 horas, férias, salário mínimo. Foi uma revolução social que impacta a vida da gente até hoje. Tá, mas se a ditadura era tão poderosa, como é que ela acabou? A resposta, olha que curioso,
veio de um evento lá do outro lado do mundo. Pensa na situação. O Brasil mandando soldados para lutar na Europa contra ditaduras, ao lado dos aliados pela democracia, enquanto aqui dentro do país a gente vivia numa ditadura. Ficou meio esquisito, né? Uma contradição gigante que ficou impossível de esconder. Pois é. Essa luta pela democracia lá fora acabou jogando uma luz muito forte na falta de democracia aqui dentro. A pressão ficou enorme, insustentável. E aí, a ironia do destino. Os mesmos militares que ajudaram Vargas a subir ao poder em 1930 foram os que o forçaram a sair em 1945. Ufa! Passamos por toda a era Vargas. Agora, para ver se ficou tudo fresquinho na memória, que tá um quiz rapidinho. Vamos lá, ver quem estava ligado. Primeira pergunta, valendo. Qual era o nome daquela aliança política poderosa que mandava no Brasil e que a Revolução de 1930 derrubou? Se você pensou na aliança entre São Paulo e Minas Gerais, a famosa política do café com leite, acertou em cheio. Vamos para a segunda! Qual foi o nome daquele plano falso que o Vargas usou de desculpa para dar o golpe e começar o Estado Novo? Isso mesmo, o infame e falso Plano Cohen. E a última pergunta para fechar. Depois de 15 anos no poder, qual foi o principal motivo que levou os militares a tirar o Vargas da presidência? A resposta certa é a pressão gigantesca por democracia que surgiu no Brasil, muito por causa da nossa participação na Segunda Guerra. Mandaram bem. E tudo isso deixa a gente com aquela pergunta que vale 1 milhão, né? Getúlio Vargas, herói ou vilão? De um lado, o pai dos pobres por causa das leis trabalhistas. Do outro, um ditador que perseguiu opositores. É um debate que existe até hoje. Quero ver o que vocês acham aí nos comentários. E aí, curtiram essa viagem pela história do Brasil? Se essa análise ajudou a entender melhor esse período, então já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!